Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo sobre as seitas, mas mais especificamente estamos no meio deste estudo de Islão. Realmente, segundo a nossa definição exata, não é seita, mas é grupo que reivindica que Jesus Cristo era bom profeta, homem verdadeiro, mas no fim eles mudam a palavra dele. Então, vamos considerar os ensinamentos deles, mas já falamos um pouco sobre a história deles também, esta maneira em que Maomé recebeu esta revelação de Gabriel, mas também o que tipo de profeta ele era, mas também acabamos a nossa última vez falando sobre algumas das diferenças entre a Bíblia e este Alcorão, as escrituras delas. Vou dizer isto, a prova maior para mostrar o que é verdadeiro é este assunto de profecia cumprida. Vamos entrar para falar um pouco mais sobre este assunto, mas antes disto eu estava a mostrar-te algumas diferenças entre realmente esta Bíblia e este Alcorão, para simplesmente dar-te um pouco de entendimento que existem muitas diferenças, mas isto vai mostrar-te um pouco sobre estas diferenças. Isso não é grande estudo profundo, estou a dar-te algumas coisas. Mas vou continuar, eu tenho algumas mais referências para dar a ti. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por ser crucificado. Vou dizer isto, muitos historiadores provam este acontecimento também. Então, para dizer é uma mentira, é falso. Mas eles dizem que Jesus Cristo não foi crucificado, nem morto. Mas este Sura 4, 157 diz, vou ler isto. E por dizeram, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tal somente em conjecturas, porém o fato é que não o mataram. Então, eles estão a dizer que Jesus Cristo não foi morto. Não é possível, mas história prova este fato. Então, mas cuidado, hein? Eles não querem receber a verdade. Mas do outro lado, eles negam esta trindade, mas já falamos um pouco sobre este fato, Deus, um Deus com três partes. Nós também acreditamos em um Deus, mas ele tem três partes. Homem tem três partes. Deve ser um pouco óbvio para mostrar, é possível reconhecer isto, por usar este exemplo, mas também o Espírito Santo é consolador. Já mencionei isto, eles dizem que Maomé era consolador. Mas a minha nota aqui, Maomé ficou com eles para sempre. Eles conheceram Maomé, os discípulos já. Maomé habitou com eles. Maomé estava com eles, ou em eles. Maomé é mensageiro universal, todos os homens. Por que é que o mundo não pode o receber? Lembra-te, ele disse que o mundo não vai receber aquele Espírito Santo, aquele Consolador. Mas eles querem dizer, não, é Maomé. Mas isso é contra o contexto.
é contra a verdade, mas já falamos sobre isto um pouco. Não vou continuar mais com isto, mas quero dizer isto. Hein? É muito importante entender que muitas destas ideias do Alcorão são achadas em outra literatura, por exemplo, o Talmud judaico ou livros apócrifos, mas também este Evangelho de Barnabé, por exemplo. Mas estas escrituras foram rejeitadas dos bolseiros que formavam a Bíblia por causa de faltar autenticidade. Então, mas eu penso que Maomé escreveu, mas ele escreveu segundo o diabo. Mas eu não sei, ele viu o que ele pensava que era anjo ou não, mas o diabo pode ser transformado em anjo de luz. Hein? Devemos reconhecer isto. Mas, como é possível escapar este julgamento de Deus, que é inferno? Mas o plano de Deus, ele fez um caminho de escape. Então, mas vamos considerar Isaac e Jesus Cristo, ou pode ser Ismael e Maomé. Segundo a Bíblia, Deus fez plano para nos salvar antes da criação do mundo. Mas isso é achado em Efésios capítulo 1. Ele levarou este plano a Adão em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Falando sobre semente prometido. Mas também ele disse que este semente teria vitória sobre a serpente. Esta semente veio de Deus pelo nascimento virginal de Maria através da linhagem de Abraão. Primeiro judeu, e Isaac, o seu filho primogênito, isto é, o que a Bíblia ensina. Segundo a tradição muçulmana, mas não segundo o Alcorão, mas segundo a tradição delas, Abraão ofereceu Ismael no mundo. Maomé disse que ele era o 70º de Ismael. Maomé, profeta dele, mas sem explicação outra ou figura de nenhuma outra coisa, ele colocou-se no meio desta linhagem messiânica, dizendo que, mas eu sou desculpe, 70º de Ismael. Mas cuidado, vamos ler Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, vou ler o versículo 13 e 14, a Bíblia diz: E tu dizias no teu coração, Satanás, Lúcifer, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o diabo, o que ele fez? Ele queria ser como o Altíssimo. Quando Cristo chegou na terra, o diabo queria Cristo, louvar a ele. Também ele ofereceu todos os reinos da terra a Cristo para fazer isto. Mas Cristo não aceitou isto. Ele vai receber mais tarde, mas foi necessário Cristo sofrer antes de receber estes reinos deste mundo. Mas quem quer entrar para roubar o lugar de Deus, o lugar de Cristo, por Maomé dizer que ele está na linhagem de, mas pode ser de Ismael, mas não é de Isaac. Então, por dizer isto, ele está a mentir. Então, mas vamos ler Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16 e versículo 12, falando sobre Ismael. A Bíblia diz: E ele será um homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Homem feroz, contra outros contra ele.
Mas é profecia da Bíblia? Sim, sobre Ismael. Mas penso que é a verdade. Hein? Além de Gênesis capítulo 3, 15, profecia messiânica, a Bíblia tem mais profecias sobre Jesus. Vamos considerar alguns destes, mas vou ler um pouco antes. Segundo profecia, porque profecia é a prova maior que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia tem 31.102 versículos e conte 1.817 profecias sobre 737 assuntos em 8.352 versículos, que são, por ser 27% dos versículos. Mas isso é dado de um livro de Gerhard Nehis e também Walter Erich. Eles escreveram um pouco sobre este assunto. Então, mas menos do que 1%, 27% da Bíblia é profecia. Menos do que 1% do Corão reivindica ser profecia, que profecias são suposições que tratam-se como história. Para ser chamadas profecia, não é verdade. Então, eu tenho outra pergunta. Deus falou com os seus profetas? Porque eles dizem que Maomé não falou diretamente com Deus, nem Deus com ele. Eles querem dizer Deus falou com eles através de Gabriel, anjo com 600 asas. Hein? Então, mas na história, Deus falou com profetas diretamente. Por exemplo, vamos ler Adão, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Vou dar-te exemplos. Hein? Gênesis capítulo 2, vou ler o versículo 16 e 17. A Bíblia diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, mas Deus falou diretamente com Adão. Mas outro vai entrar, mas Marco, isto aconteceu depois de Adão pecar, depois de criar barreira entre ele e Deus. Mas isso é verdade. Deus falou abertamente com Adão antes da queda. Mas vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 17. Gênesis capítulo 3, vou ler versículo 17 até 19. A Bíblia diz: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Mas Deus está a falar com Adão. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas isto acontece hoje, hein? Até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, ele falou diretamente com Adão, mas neste caso, depois da queda. Está a ver? Mas não só isto, vamos ler Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, vamos ler sobre Abraão. Vou ler versículo 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção.
e abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Então, Deus falou diretamente com Abraão. Mas não só isto. Vamos ler sobre Rebeca. Rebeca, Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, versículo 23. A Bíblia diz: E o Senhor lhe disse, falando com Rebeca: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Ela recebeu esta profecia. Deus falou diretamente com profetas. Não só isto. Moisés, Êxodo capítulo 33. Mas há muitos versículos já. Êxodo 33. Vou ler o versículo 8. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Não vou ler o resto deste capítulo, mas a Bíblia diz: Deus falou com Moisés lá. Mas também vou dizer isto naquela sarça ardente. Ele falou com Moisés. Mas não só isto. Vamos ler Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. Vou ler o versículo 11 a 14. A Bíblia diz: E disse o Senhor a Samuel. Está a ver? É muito claro. Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe atinará ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de ele que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Estou a dar-te exemplos. Deus falou diretamente com os profetas. Mas vamos considerar Davi, segundo Samuel. Segundo Samuel, Davi é chamado profeta no livro de Atos. Segundo Samuel, capítulo 23. Vou ler versículo 2 e 3. A Bíblia diz: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Está a ver, Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Está a ver? Ele falou também com Deus, também com outros, também com Ananias no Novo Testamento, com Paulo no Novo Testamento, com João no Novo Testamento. Paulo, Atos, capítulo 9, João, Apocalipse, capítulo 1. Está a ver? Deus falou diretamente. É a prova maior que a Bíblia é verdadeira. Mas outros judeus vão negar o Novo Testamento. Mas isso é por causa de não entender bem o Velho Testamento, por não acreditar no Messias deles. Outro estudo. Mas grandes figuras no Velho Testamento sobre Cristo. Adão comendo daquele fruto.
Ele comeu para estar com Eva. Da mesma maneira, Cristo tornou-se pecado para ficar conosco. Mas Adão e Eva cozeram folhas de figueira. Mas Deus chegou dizendo, mas estas roupas não são suficientes para cobrir a tua nudeza. Ele matou o animal, derramou sangue para cozer roupas dos peles daqueles animais. Sim. Mas não só isto. Eu já dei este exemplo de Caim e Abel. Sangue é necessário. Figuras de Cristo através de toda a Bíblia. Abraão, ele estava a oferecer Isaac. Figura. José, como Cristo, ele foi rejeitado dos irmãos dele. Mas no fim ele tornou-se como chefe. Ele casou-se com gentio. A igreja. Em figuras. Muitas profecias. Profecia é a prova melhor que a Bíblia é verdadeira. Então, mas eu tenho exemplos de profecia da Bíblia. Quero mostrar-te. Isso não aconteceu durante tempo de menos do que 25 anos de idade, ou 25 anos período de tempo. Aconteceu através de 2000 anos de tempo, com cerca de 40 autores. Palavra preservada de Deus. Vamos considerar estas. O lugar do nascimento de Jesus é Belém, não Jerusalém, segundo este Alcorão. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Vamos ler. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. A Bíblia diz, e tu, Belém, Belém Éfrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está a ver? 700 anos depois, isto aconteceu. 700 anos. Profecia cumprida. Número 2. O nascimento virginal de Jesus Cristo. Vamos ler Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Vou ler versículo 14. A Bíblia diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. 700 anos depois, isto aconteceu. Sim. Não só isto. Os milagres de Cristo. Vamos ler Isaías 61. Isaías 61, vou ler versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. É profecia que aconteceu novamente. 700 anos depois, está a mostrar-nos este grande milagre de Deus, mas estas grandes profecias de Deus, que provam que a Bíblia é verdadeira. Entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos ler Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias capítulo 9, a Bíblia diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta.
ele entrou montado sobre aquele jumentinho. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. 500 anos depois isto aconteceu. Lembra-te, eu tenho 10 exemplos aqui. Eu já mencionei, mas nesta Bíblia, 1817 profecias sobre 737 assuntos em 8.352 versículos. 27%. Eu estou a dar-te exemplos sobre Jesus. Eu quero te entender. Eu quero entrar com mais detalhe para verificar estes assuntos contigo. Mas deve entender estes factos. Há muitos mais do que estes 10. Mas não só isto, a traição de Jesus. Vamos ler Salmo, capítulo 41, versículo 9. Salmo 41 e versículo 9. A Bíblia diz: até o meu próprio amigo íntimo, Judas Iscariotes, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, para cumprir Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Profecia dada a Adão. Mas eu estou a dar-te, durante o tempo de Salmo, também Zacarias, só 500 anos depois, mas na verdade aconteceu com Adão há cerca de 4.000 anos antes deste triação de Judas Iscariotes. Está a ver? A Bíblia é cheia de profecias. É a prova melhor para mostrar quem é verdadeiro. Vamos ler também Zacarias capítulo 11. Zacarias capítulo 11. E vou ler versículo 12 a 13. A Bíblia diz: porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não deixai-o, e pesaram o meu salário 30 moedas de prata, esta traição de Cristo. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por elas, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Ele devolveu Judas Iscariotes aquele valor depois de reconhecer Jesus Cristo morreria. Ele disse, trai este sangue inocente. Ele disse isto. Mas 500 anos depois, estes assuntos aconteceram. Número 6. O sofrimento e morte de Jesus. Isaías, capítulo 53. Vamos ler este versículo, esta passagem. Isaías 53, vou ler versículo 1 a 12. A Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque fui subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha beleza. Jesus não tinha beleza, nem formosura, e olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos nele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós rejeitamos Jesus. Sim, todos de nós, mas ele tem paciência. Antes da minha salvação, muitas vezes, eu estava em luta com Deus. Sim. 5.
o meu pecado, também depois da minha salvação. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A profecia antes da chegada de Cristo é cerca de 700 anos antes. Foi feita esta profecia. 6. Todos nós andávamos desgarados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Cristo, perante os inimigos dele. Mas a Bíblia diz, antes da salvação, todos de nós somos inimigos dele. É possível ser amigo dele por obedecer a ele. Hein? Ele disse o mesmo. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e como rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Deus Pai queria matar o filho dele, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na tua mão. 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Está a ver, não? 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, isso aconteceu 700 anos antes da crucificação de Cristo. Isaías 53, grande capítulo sobre a crucificação de Jesus. Salmo 22, não vou ler tudo isto, mas vamos ler Salmo 22, um pouco. Salmo 22. Mas vou ler versículo 6, por exemplo. Mas eu sou verme, e não homem, o pobre dos homens, e desprezado do povo. Mas está a falar sobre ele quando ele morreu. Deu alma em sacrifício por nós. Versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Ele clamou isto lá na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Lembra-te, ele sempre andava segundo o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus Pai. Este sofrimento, 700 anos depois aconteceu isto. Também o tipo de morte de Jesus Cristo. Então, mas não vou ler tudo, mas vamos ler este Êxodo capítulo 12. É pouco interessante. Este é o Cordeiro de Páscoa. Êxodo capítulo 12. Vou ler este versículo 46. A Bíblia diz: numa casa se comerá este Cordeiro de Páscoa. Não levarás daquele carne fora da casa, nem dele quebrarás
Desculpe, quebrareis osso. Osso. Nenhum osso foi quebrado. Mas vamos ler João capítulo 19. João capítulo 19. Vou ler versículo 36. A Bíblia diz: porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. 1500 anos depois! Está a ver? A Bíblia é verdadeira. A ressurreição de Cristo. Vamos ler Salmo capítulo 16, versículo 8 a 10. Salmo 16. Versículo 8 a 10, a Bíblia diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. 9. Porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mas Pedro citou Salmo capítulo 16 quando ele pregou sobre a ressurreição de Jesus lá em Atos capítulo 2. Então, mas a ressurreição de Jesus foi profetizado aqui em Salmo capítulo 16 1000 anos depois. Isto aconteceu. 1000 anos. Não só isto. Esta ascensão de Cristo, a volta dele ao céu. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1, a Bíblia diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Assenta-te à minha mão direita. Isto aconteceu depois de Jesus ascender, voltar ao céu. Também 1000 anos depois. Mas esta última, a volta de Jesus Cristo para reinar sobre todo o mundo. Vamos ler Zacarias, capítulo 14. Há mais versículos. O Apocalipse fala sobre este assunto muito. Mas Zacarias, capítulo 14, vou ler versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, será o Senhor e será o seu nome. O Senhor está ali em Jerusalém. Vai ser o nome dele. Isso é Ezequiel 48, versículo 35. Ainda não aconteceu. É profecia futura. Ainda não é cumprida esta profecia. Deus tem plano dele. Mas esta figura mostra só 10 exemplos de profecia na Bíblia. A Bíblia é cheia de profecia como isto. A pessoa que lê esta Bíblia fielmente, no fim, que lê esta Bíblia fielmente, no fim, ele vai achar a verdade da palavra. Ele vai achar estas profecias. É grande prova que a Bíblia é verdadeira. Então, mas isso é uma mostra para ajudar-te a entender o que é verdade, o que é falso. Sim. Milagres. O Alcorão não fala sobre nenhum milagres de Maomé com testemunhos oculares, como já mencionei na presença dele. Mas a Bíblia fala sobre milagres de Jesus Cristo e os seus apóstolos. É escrito que Elias fez 8 milagres. Eliseu, 16. Jesus, 43. Mas isso é segundo conta de um homem. Pedro, 10. Paulo, 11. Moisés, pelo menos 38. Então Deus deu o poder de fazer milagres a estes homens fiéis
para confirmar que eles falaram a verdade. Se Maomé fosse profeta como Moisés, onde estão os milagres dele? Hein? Uma pergunta. Não só isto, esta divindade de Jesus. Outros querem dizer, mas não, ele foi homem. Esta reivindicação deles é falso. Por ser homem ordinário, mas homem grande pode ser, como profeta, mas neste caso ele nasceria de Adão, como morto, sem ter possibilidade de receber os nossos pecados e morrer em nosso lugar, porque ele teria necessidade de morrer pelos seus próprios pecados. Mas ele não pecou, não foi necessário morrer pelos seus próprios pecados, então ele teve capacidade de receber os nossos pecados e morrer no nosso lugar. Mas, por nascer de Adão, isto não seria possível. Está comigo, hein? Então, a divindade, os muçulmanos querem negar a ideia da Trindade, dizendo que, mas eles vão dizer, Allah é único e não pode ser mais do que um Deus. Eles usam a palavra Tawhid para esta ideia de escrever. A palavra Trindade não é achada na Bíblia. Também esta palavra Tawhid não é chamada no Alcorão. Mas segundo o muçulmano é blasfêmia dizer que há Trindade. Mas eu já falei um pouco sobre isto. Estas referências, mas este Sura, este Alcorão, Sura, capítulo 4, versículo 171, também capítulo 5, versículo 73 e 75, são referências do Alcorão que mostram também a probabilidade que Maomé considerou que a Trindade consistiu de Deus, Jesus e Maria. Eu estou a dizer, penso que ele ouviu algumas destas histórias e ele tentou dar profecia dele segundo o entendimento dele. Mas foi falso o entendimento dele. Mas estas suras, estes versículos do Alcorão, versículos fracos, mostram a fraqueza do entendimento dele. É como isto. Mas, vou dizer isto, a Bíblia apresenta Deus como um Deus com três partes. A divindade de Cristo é outro estudo, já estudamos isto também, mas é muito interessante que a Bíblia usa a palavra hebraica Elohim para Deus descrever. Esta palavra é uma palavra plural. Por exemplo, vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26. Uma prova da divindade de Cristo, desta ideia da Trindade. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Está a ver? Façamos. Falando com mais do que uma pessoa, mas três pessoas num ser. O que é esta trindade? Então, mas, esta palavra Elohim pode ser escrito na plural. Mas do outro lado, a Bíblia diz que Deus é o único Deus em Deuteronômio. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, e vou ler versículo 4. A Bíblia diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, único. Então, mas como é possível reconciliar? Façamos, mas o único Deus. É o mesmo Deus com três partes. A Trindade é a maneira para entender isto. Não é ensinamento falso, é um ensinamento bíblico. É como isto, sim. Mas vou continuar um pouco. O Senhor é também um, segundo Efésios, capítulo 4, versículo 5. E somos batizados no nome singular
do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler Mateus capítulo 28, versículo 19. Hein? Mateus 28, já estudamos estas coisas. Hein? Versículo 29 a 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome, não nomes, nome singular, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. E vou ler versículo 5. A Bíblia diz: um só Senhor. Um só Senhor. Eles foram batizados no nome do Senhor. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Sim, o nome do Senhor. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ainda só entender isto. Vamos considerar também. Mas não vou ler todos destes. Simplesmente vou dizer isto. Em Atos capítulo 10, mas vamos ler Atos 10, versículo 48. Hein? Eles foram batizados no nome do Senhor. Atos capítulo 10, versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Mas já estudamos, mas vou dar-te 3 referências mais uma vez. Judas capítulo 5. Deus Pai é chamado Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Jesus Cristo é chamado Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. O Espírito Santo é chamado Senhor. É nome comum entre todos aqueles 3. Mas quando ser unidos mais do que uma pessoa, estas pessoas são consideradas um. Vamos ler Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, vou ler versículo 24. A Bíblia diz: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e será ambos uma carne. Eles são chamados uma carne. 2 pessoas, uma. Mas estou a entender o significado disto. Mas Deus está a chamar-lhes uma. Vamos ler João capítulo 10. João capítulo 10, e vou ler versículo 30. Jesus: eu e o Pai somos um. Mas outro vai dizer: mas eles foram um em propósito, mas não em essência. Vou dizer isto. Eles são um em espírito. Adão e Eva foram uma em carne. Mas Jesus e o Pai, um em espírito. Como é possível entender isto? Deus Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo são um. Esta ideia da Trindade, segundo a Bíblia, é verdadeira. Eles querem negar isto porque é complicado reconhecer, mas como é possível ter 3 pessoas mais um Deus? Vou dizer isto. A maneira para aprender as coisas de Deus é acreditar na palavra. Vai achar coisas que são difíceis de entender. Um bom exemplo, muitas destas profecias, no dia de Cristo, os bolseiros das escrituras judaicas, eles não entenderam estes assuntos. Mas Jesus, ele entendeu. Com 12 anos de idade, ele falou com os bolseiros do dia dele. Então, mas eles maravilharam-se no entendimento dele. Como ele ganhou este entendimento? Por acreditar no que é escrito na palavra de Deus. Palavra verdadeira, não palavra falsa. Palavra que contém aquelas escrituras.
é a prova maior que a Bíblia é verdadeira. O Alcorão não tem estas provas. Eles têm poucas coisas que são chamadas profecias. Estas são fracas. Mostre-me profecias como isto. Hein? Não vai achar isto. Só na Bíblia vai achar isto. Mas vamos continuar mais sobre o nosso estudo das seitas, também este grupo Islã, na nossa próxima vez. Pela sua atenção até aquela vez, quero dizer muito obrigado.